Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Percebe, irmãos? Não é à toa que Paulo, no capítulo 1, abre o livro de Romanos, né? Falando acerca da fé, e por conseguinte ele encerra esse mesmo livro também falando da obediência. A fé e a obediência dos irmãos em Roma eram conhecidos por todos, irmãos, e serviam até de modelo para as igrejas nas regiões vizinhas. Então, sobre isso, mais um pouco, o irmão Adriano vai tocar amanhã. O que eu quero aplicar para nós essa noite, irmãos, o sentimento é trazermos isso para a nossa individualidade, né? Para a nossa experiência no dia a dia. Eu destaquei algumas frases muito ricas, né, que os irmãos compartilharam no Alimento Diário. Ele fala assim, que fé relaciona-se quase sempre com a obediência à palavra de Deus. Se creio na palavra do Senhor, eu o obedeço, e por conseguinte eu pratico. E assim, irmãos, eu queria que os irmãos abrissem em Romanos 10, para a gente também trazer mais base para essa questão da obediência provinda da fé. Verso 16, irmãos, vamos ler juntos. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, 17. Os irmãos entenderam aqui, irmãos? Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Está falando aqui em obedecer ao Evangelho, não é? Pois assim diz Isaías, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação. Se eu não acreditei na pregação, irmãos, eu não gerou fé em mim. E se eu não tenho fé, eu não obedeço a palavra do Senhor, né? É mais ou menos isso que ele quer dizer aqui, 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra do Senhor. Irmãos, a fé em nós, os irmãos já sabem, os irmãos já compartilharam várias vezes isso, a fé vem pela pregação do Evangelho. Quando eu recebo a palavra do Senhor, quando eu creio na palavra do Senhor, essa fé é gerada em mim. E quando essa fé é gerada em mim, irmãos, eu vou e pratico aquilo que o Senhor está me falando. De forma que se eu não pratico, irmãos, é porque no mínimo eu não estou crendo naquilo que o Senhor está falando para mim naquele momento. Então o nosso encargo nessa noite, irmãos, é trazer aqui alguns exemplos, né, que mostram as consequências de nós obedecermos, crermos no falar do Senhor e obedecermos o seu falar, e também da forma recíproca. Quando nós ouvimos o falar do Senhor, mas não obedecemos, as consequências que nós acarretamos, que são acarretadas por conta disso. Amém? Romanos 1,5. Nós precisamos entender, irmãos, que a obediência, de fato, elas vem pela fé, né? Mesmo nós, irmãos, eu creio que todos nós aqui já temos a vida do Senhor, né? Mesmo nós que já cremos no Evangelho, né, nós já recebemos a vida do Senhor, nós cremos no Evangelho com respeito à salvação, irmãos. Mesmo nós, depois de crido no Senhor, nós ainda temos muitas dificuldades, irmãos, em continuar obedecendo a palavra do Senhor. E aí, irmãos, cabe a nós, que assim, nós tenhamos mais convicção do que o Senhor fala para nós, irmãos, além de uma necessidade, irmãos, vai nos salvar, vai nos trazer vida, irmãos. Precisamos crer nisso. O fato da gente não crer no que o Senhor fala, irmãos, eu não sei a experiência dos irmãos, mas muitas vezes a gente está numa mensagem como essa, irmãos, e aí o irmão começa a falar e nós pensamos consigo mesmo, não é conosco mesmo, rapaz, essa mensagem foi para mim, essa palavra foi para mim. E nós nos enchemos de encorajamento com aquela palavra. A partir de agora vai ser assim mesmo, o Senhor está falando para mim. Aí a gente sai aí, irmãos, na segunda-feira, na terça-feira, aquela fé ela vai se esvaindo, né? Aquela palavra que a gente tinha tanta certeza que seria para nós, a gente já põe em dúvida, irmãos. É impressionante isso. Romanos 1,5 fala como?
Amém. Para a obediência por fé. Irmãos, se eu obedeço, irmãos, eu estou praticando aquilo que o Senhor está falando para mim. A fé em mim gera obediência. Vamos martelar nisso, Romanos 16, 26, para deixar bem claro para os irmãos. Se eu creio, eu pratico. Fé e obediência. Crer e praticar são duas coisas, irmãos. São dois lados de uma mesma moeda. Romanos 16, 26. E que agora se tornou manifesto e foi dada a conhecer por meio das Escrituras profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Mais uma vez, irmãos, obediência por fé. Ou seja, irmãos, o que é que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que a nossa incredulidade, ela gera desobediência. Irmãos, entende? Se eu creio, eu obedeço. Se eu não creio, eu não obedeço. E aí, irmãos, a gente vai pegar alguns exemplos na Bíblia, né? Alguns personagens que vai mostrar justamente as consequências desse crer e obedecer e desse não crer e não obedecer. Vamos para o primeiro exemplo, irmãos? O primeiro exemplo é bem conhecido nosso, está lá em Gênesis capítulo 3. Nós vamos ver, nessa noite, 3 exemplos que a gente pode trazer para a nossa prática, no nosso dia a dia. Gênesis 3. Acho que os irmãos já conhecem bem demais essa passagem. Versículo 1. Vamos ler? Os irmãos sabem aqui o contexto, né? O Senhor fez Adão, tirou uma costela de Adão, fez a Eva, deu uma ordem a eles, fez todo um jardim, toda uma esfera para desfrute deles, e deu uma ordem para eles: podem comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa ordem o Senhor deu diretamente para Adão. Mas cremos que Adão também passou para Eva, porque aqui quando a serpente diz, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Vamos ler os 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Então ela sabia da ordem que o Senhor tinha dado a Adão, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Irmãos, o Senhor tinha dado uma ordem. Aquele que tinha preparado toda aquela esfera para desfrute de Adão e Eva. Adão já tinha conhecido a forma como o Senhor tinha trazido Eva para ele. Aí disse, você não pode comer dessa árvore, porque no dia que você comer, você vai morrer. Certamente morrereis. Aí chegou a serpente, no ouvido de Eva, disse, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe, aqui o 6, o 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E aí o que é que Eva fez, irmãos? Desacreditou no que o Senhor tinha falado, para crer naquilo que a serpente falou para ela. Irmãos, claro, aqui a gente está falando de serpente, né? Que tipifica Satanás. Mas muitas vezes, irmãos, um falar de uma pessoa próxima a nós, a gente passa a dar mais crédito do que aquilo que o Senhor está falando para nós. Usando, por exemplo, o exemplo das mensagens que eu já compartilhei aqui, né? Eu creio que o Senhor fala por nós por meio da palavra, por meio das mensagens dos irmãos, por meio das literaturas. Então a gente está convicto, conhecedor do que o Senhor está falando para nós, né? Está respaldado ali pela palavra. Aí a gente sai da esfera dos irmãos, da palavra, e aí a primeira
pessoa que se aproxima de nós, Deus sabe lá com qual intenção, nos fala outra coisa que é contrário àquilo que a gente acabou de ver, acabou de ouvir sobre o Senhor. E a gente, de costume, irmãos, a gente prefere dar mais ouvido a esses falar do que o que o Senhor está falando para nós na palavra. Aí o que é que aconteceu? Qual foi a consequência de Adão e Eva terem obedecido a voz, dado mais crédito a que a serpente falou do que o Senhor tinha falado? A gente pode ver lá em Romanos, capítulo 5. O Senhor disse que certamente eles morreriam. Romanos, capítulo 5, o verso 12. Amém? Portanto, assim como por só homem entrou no pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, percebem, irmãos, a consequência da desobediência de Adão e Eva? A morte, se cumpriu aquilo que o Senhor tinha determinado, como sempre vai se cumprir, irmãos. A morte, fala assim, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então veja, irmãos, que quão grave é a desobediência. Aqui a gente usou um exemplo, né, de Adão e Eva, que deixaram de crer no que o Senhor tinha falado para ouvir um outro falar diferente, né? Vamos ver um exemplo positivo nessa questão. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 39, de uma outra situação em que alguém falou no ouvido de alguém, e qual foi a reação dele? Gênesis 39. Senhor Jesus. Gênesis 39, verso de 6 a 10. Os irmãos conhecem também essa história, né? A história de José. O Senhor tinha revelado para José em sonhos que ele iria reinar. E José permaneceu fiel a esse sonho. Mas em determinado momento surgiu uma situação em que um falar poderia ter tirado totalmente o foco de José. O verso 6, irmãos. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e aparência. O 7. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria? Aí olha o 10, irmãos, que interessante. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Irmãos, percebem aqui, irmãos? Aqui não era, entre aspas, né, a figura da serpente ou de Satanás que estava falando para José, não. Mas devia ser uma mulher muito formosa para ser mulher de Potifar, a segunda pessoa do Egito na época, abaixo só de Faraó. E essa mulher falava no ouvido de José, irmãos. Deita-te comigo, deita-te comigo. Não é, irmão? Misericórdia. Mas, irmãos, o que eu toco, irmãos, é quando nós somos fiéis ao que o Senhor fala para nós, irmãos. Nós temos esse tipo de ação. José era claro do sentimento que o Senhor tinha dado para ele, né? A revelação, ele iria reinar, irmãos. Aquilo que o Senhor nos prometeu, aquilo que o Senhor nos quer, irmão, que nós de fato também reinemos com Ele. Então, todas as coisas que nos vêm, irmãos, que nos sobrevêm, muitas vezes é para nos tirar desse foco. Coisas boas, tipo a mulher de Potifar, irmãos. Mas, irmãos, que nós possamos ser esse, irmãos. Não vamos dar ouvidos, irmãos, àquilo que não provém do Senhor, que não tem o Senhor como origem, irmãos.
E sabe como é que a gente consegue diferenciar, irmãos, aquele falar que provém do Senhor com aquele falar que não provém do Senhor? É à medida que eu tenho intimidade com o Senhor na sua palavra, irmãos. Por isso que os irmãos estão sempre nos encorajando, irmãos, a buscarmos a palavra do Senhor. Porque a gente só conhece a vontade do Senhor, a gente só somos sabedores do que o Senhor quer para nós, irmãos, por meio de sua palavra, não há outra maneira. E aí, quando a gente tem base, quando nós estamos de fato sólidos na palavra, irmãos, nós agimos como José assim, ó, não é todo falar, toda porcaria que vem ao nosso ouvido, que vai ser capaz de nos tirar do foco do Senhor. Amém? Então que nós não sejamos como Adão e Eva, irmãos, mas sejamos como José. Ser fiel àquilo que o Senhor nos comissionou, né? Crer que o que o Senhor nos prometeu, irmãos, irá se cumprir em nossa vida. Amém? Vamos para o segundo exemplo. Está lá em Mateus 14. Aqui é o exemplo de uma pessoa que começou bem, confiando plenamente naquilo que o Senhor tinha falado para ele. Mas devido às circunstâncias, a gente vai ver o que aconteceu. Mateus 14. Versos 22. Também é uma história muito conhecida dos irmãos. Vamos ler, irmãos? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Pode ler, irmãos. Foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmãos, eu fico impressionado com a reação de Pedro ao falar do Senhor. Está afastado? Amém? Amém. Eu fico impressionado, irmão, com a reação de Pedro ao falar do Senhor. Ele falou assim, ó, no 28, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Algo totalmente lógico, né? O irmão falou no estudo diário, alimento diário, falou a semana passada sobre a questão do sobrenatural, sobre o ilógico. Andar sobre as águas, irmãos, águas profundas, é algo totalmente lógico. E Pedro fez esse desafio ao Senhor, né? Se é tu, Senhor, manda-me ir até tu aí, por sobre as águas. Aí o Senhor disse simplesmente, ó, vem. Irmão, Pedro, ele não titubeou aqui, irmãos. Ele fala assim, ó, descendo do barco, andou por sobre as águas. Irmãos, isso tem um princípio para nós. Quando o Senhor nos fala, irmãos, precisamos reagir imediatamente. Não devemos dar espaço para a mente começar a pensar em coisas lógicas, racionais. Mas precisamos crer. Pedro creu imediatamente, irmãos, e o milagre aconteceu. Ele andou por sobre o mar, por sobre as águas, né? Mas aí, irmãos, como eu falei, vem as danadas das circunstâncias, né? E ele fala assim, ó, 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Irmãos, isso é muito prático na minha vida, irmãos. Quando o Senhor fala para mim, que eu respondo imediatamente, eu todo cheio de encorajamento, irmãos. Aí vem a prova, ó, vem a circunstância, eu olho, aí, ó, Senhor Jesus, começa a naufragar na fé, irmãos. Eu começo obedecendo a palavra do Senhor, eu começo crendo na palavra do Senhor, irmãos.
mas às vezes as circunstâncias me abafam a minha fé e me fazem submergir. Mas o Senhor é tão misericordioso, né? Ele fala aqui, ó, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas, irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês, com essa experiência, irmãos, é que o Senhor falou, reaja. Eu acho interessante que o irmão falou, disse até assim, ó, a fé, essa fé, irmãos, ela é tão somente mediante o falar do Senhor. A fé, ela não provém, ele disse assim, até assim, a fé, ela não provém de um pensamento lógico, ela não provém de uma ação mística, não é uma crença. A fé, irmãos, ela só provém da palavra do Senhor. Você veja que foi o Senhor que disse a Pedro: vem, e ele foi e ele andou. Se não, o Senhor não estiver falando para você, irmão, nem vá. Se você tiver um sentimento, irmãos, que não provém da palavra do Senhor, não vá. Se você tem uma experiência de uma outra pessoa que está compartilhando com você a respeito de alguma coisa, irmãos, se não provém do Senhor, não vá. Porque a gente só consegue obter a bênção, a promessa, nessa fé que é gerada pelo falar do Senhor. A Bíblia, ela só nos respalda como uma bênção, uma promessa para nós, irmãos, quando nós obedecemos o falar do Senhor. Não é? E aí, irmãos, que nós sejamos essa primeira ação de Pedro, reagir imediatamente e olhar tão somente para aquele que nos chama. As circunstâncias elas vão vir, irmãos. Enquanto nós estivermos nesse mundo, irmãos, tudo no mundo vai se levantar para nos tirar desse foco. Vai nos levar a viver pelo racional, pelo que a gente vê. Mas a palavra fala que nós somos aqueles que vivemos pelo que nós não vemos. Vivemos pelo falar do Senhor, irmãos. Amém? Eu quero dar um exemplo agora positivo com relação a isso. Vamos abrir Números capítulo 13. Antes vamos para Gênesis capítulo 6, para contextualizar esse exemplo. Aqui nós vimos que Pedro naufragou por causa das circunstâncias. Ele tirou o foco do Senhor para olhar as circunstâncias, as adversidades, os problemas da vida. Gênesis capítulo 6, verso 8 e 9. Aqui nós vamos ver, irmãos, o Senhor chamando Moisés para levar o povo, para se cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão, a Isaque e a Jacó, de possuir a terra de Canaã. 6, verso 8 e 9. Não. Amém? Promessa, Gênesis 6. Ah, o Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, para números 13, irmãos. Números 13. Gênesis 12. Deixa eu ver aqui. Mas pode deixar em números 13. Deixa eu ver Gênesis 12. Não, aqui é de Abraão, mas aqui é relacionado a Moisés. Amém. Irmãos, para contextualizar, né, irmãos, o cenário, né? O Senhor tinha aparecido para Moisés, o povo estava cativo no Egito, o Senhor ouviu o clamor do povo, escravidão de 400 anos, e apareceu para Moisés, com a ordem de Moisés, liderar o povo para sair do Egito, para entrar na terra de Canaã. Por quê, irmãos? Porque ele tinha prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó que eles herdariam aquela terra, né? E os israelitas, né, os judeus, eram povos descendentes de Abraão, de Isaque e Jacó, tá? Então, Moisés começou a liderar o povo. E durante todo o trajeto do deserto, os irmãos já conhecem, né? Houveram várias circunstâncias em que o povo foi rebelde ao falar ao Senhor por não crer naquilo que o Senhor estava conduzindo. E aí no capítulo 13 de Números, quando eles chegaram próximo à terra de Canaã, Moisés enviou 12 espias, um de cada uma das 12 tribos, para que fossem
conferir de fato como era aquela terra. Como é que ele diz aqui no 13:1? Envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de cada tribo de seus pais. Amém? Então os irmãos percebem aqui, né? A partir daqui, Moisés mandou que cada tribo colocasse um representante para juntos 12 irem conferir a terra que o Senhor tinha prometido a Abraão, a Isaac e Jacó. Lá o Senhor tinha dado a promessa para eles que eles herdariam essa terra. E que a terra era uma terra muito boa, que manava leite e mel. O Senhor fez a promessa, irmãos. O Senhor tinha prometido que iam entregar essa terra para eles. E Moisés, irmãos, depois que o Senhor falou isso para Moisés, Moisés falou para o povo, ó, nós vamos para Canaã, para a terra que Deus tinha prometido a nossos pais, e nós vamos herdar aquela terra segundo a promessa do Senhor. Mas vamos ver o que aconteceu. Verso 21, do mesmo número 13, verso 21. Então os espias foram espiar de fato a terra. 25, irmãos. Pode ler. Vinte e 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Porém, o povo, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. O 30, irmãos. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia e subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Irmãos, percebem aqui? Eles foram, espiaram a terra e voltaram. Dos 12 espias, irmãos, 10 começaram a olhar os problemas daquela terra. Está igual aqui a Pedro, começou a olhar as circunstâncias, as dificuldades. O Senhor já tinha prometido àquele povo que aquela terra seria deles, não por força dele, mas para se cumprir o que o Senhor tinha prometido. Eles tinham tão somente, irmãos, que crer naquilo que o Senhor tinha falado. Mas o que é que aconteceu? Dos 10, só Josué e Calebe, irmãos, tocaram na fé, tocaram em crer naquilo que o Senhor tinha prometido para todos eles, né? Fala assim, ó, então Calebe fez calar o povo no 30, perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente, irmãos, ele cria certamente que o que o Senhor tinha falado para ele ia se cumprir, né? Aí o 31, ó, porém os homens que com ele tinham subido, vê só, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a piar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Irmãos, como nós somos parecidos com esse povo, irmãos. Como nós temos assim a experiência, né, de olhar só para as dificuldades, irmãos. Mesmo diante do falar do Senhor, que vai se cumprir aquilo que Ele está falando para nós, mas nós, incredulamente, nós só olhamos para as dificuldades. Irmãos, se a gente for ver, na minha experiência, irmãos, como as dificuldades, irmãos, elas têm se sobrepostas
ao que o Senhor tem falado para mim, que vai me dar por meio daquilo ou daquilo outro, irmãos. Eu tendo a ser mais desencorajado pelas aquelas coisas que estão para sobrevir. Tá lá, eu tenho um alvo a alcançar, um concurso. Estou estudando para um concurso. Sabe qual é a primeira reação? Vou ver a concorrência do concurso. Aí vejo lá, 300 por vaga. Meu Deus do céu. Eu sei que aquele concurso vai me dar tudo aquilo que eu almejo, né? Falando assim, de estabilidade financeira. Bom para mim, bom para minha família, tal. Eu sei que aquilo pode me dar aquilo. Mas onde é que eu miro? Na dificuldade. Tá vendo? 300, não dá não. É difícil demais, é complicado demais. E eu vou estudando, irmãos, mas sem fé, irmãos. Porque eu estou vendo o tamanho do gigante. Nós temos o hábito, irmão, de olhar muito mais para a dificuldade, para o que aquilo que Deus pode fazer por meio de nós, irmãos. Se o Senhor prometeu, irmãos, vai. Se o Senhor prometer, irmãos, Ele vai cumprir. Lógico que nada vai vir para nós facilmente. A Bíblia está cheia de exemplos que mostram que o Senhor vai provar, irmãos. O Senhor vai provar onde está a nossa fé. Eu me lembro que tem aquela passagem da multiplicação dos pães, né? O Senhor estava lá, aquele monte de discípulos lá embaixo. O Senhor disse, como é que vamos dar de comer a ele? Aí a palavra disse, porque o Senhor sabia o que estava para fazer, mas queria prová-los, para ver onde é que estava a fé deles, né? E aí ele disse, não, Senhor, vamos dispensar esse povo, onde é que vão comprar pão para todo o Senhor? Traz aqui, 5 pães, 2 peixes, multiplicou. Eles viram o milagre do Senhor. Pouco tempo depois, uma nova necessidade de multiplicação, mais uma vez, eles tinham acabado de ver o que o Senhor tinha feito, com 5 pães e 2 peixes, ter alimentado uma multidão daquela, veio novamente a experiência, mais uma vez eles descrentes, Senhor, como é que a gente vai fazer para alimentar esse povo todinho? Senhor, eu acabei de fazer isso aqui, vocês ainda não estão crendo. Por quê, irmãos? Porque nós temos esse hábito de olhar muito mais para as dificuldades do que o Senhor pode fazer por nós, irmãos. Por isso, irmãos, que nós não cremos. Por isso que nós não obedecemos. Porque a gente não crê naquilo que o Senhor pode fazer por nós, irmãos. Então, o versículo 14, 1, 2. Capítulo 14, versículo 1 e 2. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo desse deserto. Então, viu, irmão? O falar desses 10 espias que olharam só para o problema, Josué e Caleb disseram, olha, a terra que mana leite e mel, é como o Senhor falou mesmo. Esse gigante vai ser pão para a gente. Mas todo o povo foram influenciados pelo falar negativo daqueles 10 espias. E assim como eles olharam tão somente para o problema. Mas, irmãos, 6 a 9, versículos 6 a 9. E Josué, filho de Num, e filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão. Amém, irmãos? Oh, irmãos, eu preciso ter esse coração, sabe? De Josué e Caleb, irmãos. Eles só olharam só para o lado positivo da coisa, irmãos. Os problemas estavam lá, estavam. Mas o que é mais importante para mim, irmãos, é crer naquilo que o Senhor prometeu para mim. Não é? Olha o que é que diz o versículo 11, irmãos. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando não? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, irmãos, quanto o Senhor não tem feito já no meio de nós, irmãos? E muitas vezes nós ainda temos esse coração de incredulidade. Não vai acontecer, não é bem assim, é muito difícil, isso é muito complicado.
Precisamos ter esse coração, irmãos, de Josué e Caleb, irmãos. Se o Senhor te falou, crente, então somente crê, que assim será, né? Louvado seja o Senhor, irmãos. Então a gente viu aqui o exemplo de duas situações, né? Vimos o exemplo de Pedro, que começou bem, crendo naquilo que o Senhor estava falando para ele, e o milagre aconteceu. Mas as circunstâncias abafaram, derrubaram, naufragaram a fé de Pedro. Mas também vimos o lado de Josué e Caleb, que tinha lá todos os problemas, as dificuldades, as circunstâncias, mas eles tão somente creram naquilo que o Senhor tinha falado para eles, e assim se fez, não é? Vamos para um terceiro exemplo, irmão. Esse é um exemplo de que realmente uma pessoa que creu do início ao fim no falar do Senhor. Está lá em Gênesis capítulo 6, verso 7. Senhor Jesus. A partir do verso 5. A epígrafe do capítulo 6 fala sobre a corrupção do gênero humano. Aí no verso 5 fala assim, ó. Viu o Senhor, não lê? Então se arrependeu o Senhor de ter feito na terra, e isso lhe pesou no coração. 7, irmãos. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. César hoje, né? Júlio César hoje compartilhou no hino a respeito da experiência que ele tinha lendo Enoque, né? Que a Bíblia fala que Enoque andava com Deus, né? E aqui nós vemos outro personagem, né? Noé andava com Deus. Então, irmãos já conhecem esse cenário. A terra estava totalmente corrompida, né? O gênero humano estava totalmente corrompido. E Deus ia dar cabo de todo aquele povo, de toda aquela terra, de todos os animais da terra naquela época, né? Mas a palavra fala que ele achou graça em Noé, porque Noé andava com Deus. Irmãos, e aí, a gente sabe a história, né? O Senhor mandou Noé 7 a 10, vamos ler, 7 a 10. A gente acabou de, vamos ler agora o versículo 13 e 14. Então disse Deus a Noé: porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. O Senhor chegou para Noé, irmãos, e disse a Noé exatamente o que ele ia falar, o que ele ia fazer. Eu vou dar cabo dessa terra. Aí ele deu uma ordem para Noé. Qual foi a ordem que ele deu para Noé? Faze uma arca. Irmãos, em uma terra, a Bíblia fala que uma terra que não chovia, o Senhor manda Noé preparar uma arca, porque ia dar cabo da terra por meio de um dilúvio. Para quem não anda com Deus, irmãos, isso é uma coisa difícil de você acreditar, né? Eu imagino aquela situação, quantas pessoas não passavam por Noé, e Noé ali construindo uma barca. Por que Noé está fazendo isso? Não, porque Deus disse que vai acabar o mundo com chuva. Mas, irmãos, Noé, ele não questionou o Senhor. Ele conhecia o Senhor, irmão. Ele andava com Deus. Ele sabia que o que Deus falava, Deus cumpria. E, irmãos, olha só que interessante. No verso 22. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Ó Senhor Jesus. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Irmãos, quando nós fazemos tudo de acordo com o que o Senhor quer para nós, irmãos, isso é salvação para nós. Não é verdade? Senhor Jesus. Vê só o que é que diz o capítulo 7, verso 1, irmãos. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa,
porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. O verso 5. E tudo fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara. Irmãos, aconteceu o que o Senhor tinha dito a Noé ou não aconteceu? Qual foi o benefício, qual foi a consequência para Noé do fato dele ter crido e obedecido o que o Senhor tinha falado para ele? Veja o que diz Hebreus, capítulo 11, verso 7. Amém? Pela fé, Noé, divinamente instruído. Amém, irmãos. Pela fé, Noé divinamente instruído, irmãos, acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Você ainda não está vendo, irmão, mas creia. Senhor Jesus. Fala o quê? Aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Irmãos, percebam só, irmãos. Crer no que o Senhor fala para nós, irmãos, é salvação para nós e para nossa casa, irmãos. Eu fico impressionado, irmãos. Todas as vezes que nós estamos sendo encabeçados pelo Senhor, irmãos, nós influenciamos outras pessoas que estão ao nosso redor. Não só nós somos beneficiados, irmãos, mas todas aquelas pessoas que estão debaixo da nossa guarda, da nossa responsabilidade, irmão, do nosso cuidado, são beneficiados também. Amém? Para encerrar, irmãos, vamos ler o que diz, um versículo que os irmãos têm compartilhado muito nos últimos dias. 2 Crônica 20, versículo 20, a parte B. Senhor Jesus. Amém. Parte B, né? Diz: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Irmãos, o resumo dessa mensagem, irmãos, é que assim, se eu creio no que o Senhor fala para mim, irmãos, eu obedeço. A fé, ela provém do falar de Deus para nós. Não há outra maneira da fé ser gerada em nós, a não ser pela palavra do Senhor. Mas uma vez que o Senhor fala para mim, irmãos, e eu creio, eu reajo ao falar do Senhor. Amém. Irmãos, e aquilo que o Senhor prometeu para mim, irmãos, vai se cumprir à medida que eu obedeço o falar do Senhor. Nosso encorajamento nessa noite, irmãos, é que diante de várias situações, falares contrários ao falar do Senhor, dificuldades, tribulações, provações, que nada disso, irmãos, possa tirar de nós aquilo que o Senhor tem para nós, irmãos. Amém. O Senhor tem um reino para nos dar, irmãos. Amém. Nós estamos vivendo praticamente os últimos momentos, irmãos, para a chegada desse reino, né? Para a manifestação desse reino. Então que sejamos esse, irmãos. Sejamos esse coração de Caleb, de Josué, que não olha a adversidade, que não olha a dificuldade, mas olha para a promessa que o Senhor fez para nós. Amém? Então nessa noite meu sentimento era esse, irmãos. De passar para os irmãos, por meio desses exemplos, que quando nós cremos de fato no Senhor, irmãos, aquilo acontece. Aquilo que Ele fala para nós acontece. Amém? Louvado seja o Senhor. Pequenos grupos? Vou ficar em pequenos grupos, irmãos. Amém.